No vídeo de hoje eu vou falar sobre qual é a forma correta de fazer o seu pedido ao universo. Se você gostou desse assunto, vem comigo até o final desse vídeo. E se você gostou dessa ideia, também já deixa aqui o seu joinha para você não esquecer depois. Esse assunto foi sugerido aqui por uma pessoa que deixou aqui nos comentários, uma inscrita, não me lembro quem foi. Mas também não foi a primeira vez que eu recebi esse pedido, né? De fazer um vídeo sobre como fazer um pedido ao universo, qual que é a forma correta de pedir. Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o universo, ele não entende o que você quer. Não adianta você só querer alguma coisa. Ele entende frequência, ele entende a sua vibração. E como é que você sabe qual é a sua vibração? Você sabe através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Observando aí os seus pensamentos e sentimentos predominantes ao longo do seu dia, você pode imaginar mais ou menos em qual frequência você vibra, certo? Se você não assistiu o vídeo sobre a tabela Hawkins, eu aconselho que você assista. Eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição para você assistir depois que acabar esse vídeo, porque ele é bem importante para a gente entender isso, tá? Tudo que acontece na nossa vida é porque está em sintonia vibratória, que está na mesma frequência que nós, né? Como se fosse uma estação de rádio. Se você quer sintonizar a rádio X, você tem que pôr na frequência da rádio X. A rádio Y é outra frequência. Então, a frequência dos nossos desejos, ela é uma frequência o quê? Uma frequência elevada, uma frequência de gratidão, uma frequência de alegria, certo? Só que muitas vezes a gente quer uma coisa, mas a gente tá vibrando no medo, na falta, a gente tá vibrando na ansiedade, na insegurança, no apego ao resultado. E aí é por isso que a gente não consegue conquistar os nossos desejos, né? Porque a gente está vibrando em frequências equivocadas, certo? Então, primeiro, a gente precisa entender isso antes de mais nada. Então, agora vamos falar qual que é a forma correta de você fazer um pedido ao universo. Toda vez que você está fazendo uma técnica da lei da atração, todas as técnicas que eu ensino aqui, por exemplo, você está fazendo um pedido ao universo. Por exemplo, quando você está fazendo uma visualização criativa, você está lá fechando seu olho, imaginando, sentindo que aquilo já é real, você está fazendo um pedido ao universo, porque você está como se você estivesse plantando uma sementinha aí, certo? Você está dizendo para o universo: olha, universo, eu quero isso, eu estou aberta a receber essa bênção, eu quero entrar nessa frequência. Você está lá imaginando, visualizando. Quando você sente que já é real, você está entrando na mesma frequência do seu desejo, certo? E aí, quando você faz também, por exemplo, qualquer técnica que eu ensino aqui, o diário da atração, quando você faz a sua caixa mágica, quando você faz o seu cheque mágico, tá? Você pegou lá seu cheque mágico, colocou o seu valor ali de 5 milhões de reais, um exemplo, você está dizendo para o universo: universo, eu estou aberta a receber 5 milhões de reais. Manda para mim esse desejo, por favor. É como se você estivesse falando isso. Então, quando você faz uma técnica da lei da atração, você está fazendo um pedido ao universo. E também, se você quiser fazer uma oração tradicional, você também pode. Então, né, vamos supor que, Cris, eu gosto aqui de fazer a minha boa e velha oração, que eu sempre fiz na minha vida, que eu acho que dá certo, que eu confio. Você pode fazer também uma oração, né? Você pode fazer a oração lá do jeito que você está acostumado e falar assim: Deus ou o universo, me ajuda a conseguir essa coisa que eu quero conquistar. Por exemplo, me ajuda a mudar a minha vida financeira, me ajuda a conseguir um emprego novo, me ajuda a conseguir o relacionamento dos meus sonhos. Você pode fazer uma oração, sim. Você pode pedir ajuda, você pode dizer que você quer. Tem gente que fala que você não pode dizer eu quero, tá? Mas não é que você não pode dizer eu quero. Você até pode dizer eu quero, mas após dizer eu quero, você tem que sentir que já tem, você tem que sentir que já é real, certo? Então, como é que funciona isso, né? Vamos imaginar ali que você está fazendo a sua oração. E aí você falou assim: Deus, me ajuda a conseguir um emprego novo. E aí você imagina que Deus apareceu para você e falou assim: tá bom, pode ficar tranquilo ou tranquila, minha filha, eu vou te ajudar sim. Eu vou te dar um emprego novo. Se isso acontecesse com você, o que você ia sentir? Você ia se sentir provavelmente feliz, alegre. Você ia saber que no tempo certo aquilo ia acontecer, porque
Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei do Universo, Ele pode fazer qualquer coisa para você, não é? Não é isso, gente. Então, vamos parar para pensar assim, de uma forma bem simbólica, né, que eu acho que pode ajudar. E aí, o sentimento da pessoa é um sentimento de fé, né, se isso acontecesse na sua vida. Mas, na verdade, é isso que acontece na nossa vida. Quando você faz uma oração, Deus está te escutando. É como se Ele falasse, tá bom, eu vou dar. Só que, aí que tá, quando a gente duvida, né? Porque a gente duvida. Geralmente é o que acontece, não é? Então, aí quando a gente duvida, a gente impede o desejo de chegar até a gente. Porque a gente precisa entender o seguinte: Deus não pode fazer nada por nós. Ele pode fazer através de nós. Porque pense bem, se Deus é todo poderoso, se Deus é infinitamente bom e misericordioso, e Ele é o Rei do Universo, é abundância, é tudo de bom, por que existe tanta coisa ruim no mundo? Você já parou para pensar nisso? Você já deve ter parado para pensar nisso. Se Ele fizesse coisas por nós o tempo todo, o mundo não estaria como está. Mas acontece que Deus, em sua infinita perfeição, Ele criou leis universais. Leis que não podem ser mudadas, porque essas leis foram criadas para manter o universo no seu perfeito funcionamento, né? E uma dessas leis foi a lei, o que chamamos hoje de lei da atração. Tem muitos nomes, né, em diversas correntes de pensamento aí, mas poderíamos também chamar de lei da vibração, porque aquilo que você vibra acontece na sua vida. Acontecimentos que estão na mesma frequência que você, tá? Chame como quiser chamar. Eu vou chamar aqui hoje de lei da vibração, mas essa é uma lei do universo e que quer nós conheçamos, quer não conheçamos, essa lei ela existe e é como a lei da gravidade, entendeu? Então não tem como você falar assim, não, hoje a lei da gravidade não vai funcionar. Deus fala assim, não, hoje eu vou deixar que a lei da gravidade não funcione porque um filho meu me fez um pedido. Seria ridículo, né? Ele ter que ficar mudando as regras toda hora. Eu tô explicando aqui de uma maneira bem simples, tá, gente? Para ficar mais fácil da gente entender. Então, é a mesma coisa, né? Ou, eu já vou mudar a lei da vibração porque alguém me fez um pedido. Não é assim que funciona. A lei tá lá e a gente precisa saber usar pra gente se dar bem. Quem não souber usar, vai se dar mal. Só que eu já falei aqui em outros vídeos pra vocês que os conhecimentos sempre tiveram aí, né? Com esse nome de lei da atração, essas coisas, é recente conhecimento, mas o conhecimento já é ancestral, né? Já veio através aí de muitas fontes, conhecimentos a respeito disso. E pessoas que não acreditam acabam se dando mal porque elas não sabem como funciona. É como você pegar um carro e sair dirigindo sem conhecer as leis, né? Então muitas vezes acontece isso quando a gente simplesmente ignora essas leis. Então é importante a gente sempre lembrar disso, a gente saber como elas funcionam, para a gente saber qual é a forma da gente poder se dar bem aí, ter uma vida plena de abundância, certo? Então, se você faz o seu pedido e fica vibrando no medo, na falta, na insegurança, na dúvida, na preocupação, na escassez, não tem como Deus fazer algo por você, porque tá dentro das leis, percebe? Para que Deus possa te ajudar de fato, de verdade, você precisa vibrar na frequência do seu desejo. E como que você faz isso? Você tem que imaginar que você já tem o seu desejo. Quando você faz isso, você está elevando sua frequência aí para alegria, para felicidade, para gratidão e para as coisas boas aí da vida. Você está se abrindo para as coisas boas da vida. Então você pode fazer a sua técnica da lei da atração, você pode fazer um pedido, uma oração ao universo, mas você precisa depois confiar que aquilo vai chegar no tempo certo. E para fazer isso, né, se você sabe que vai chegar, então você pode sentir agora que já é real. Você pode sentir que já tem, porque aí é só uma questão de tempo para a coisa vir para a matéria, certo? Outra coisa que eu acho interessante falar aqui também é o seguinte: Jesus, né, conforme eu já falei em outros vídeos aqui, Jesus era um exímio praticante da lei da atração. Ele sabia muito bem dominar essas leis, né, e o que chamamos de técnicas hoje, né? Para ele era muito natural aquilo. Ele fazia isso porque ele já tinha esse conhecimento, ele já veio para a Terra com esse conhecimento, né, com essa confiança. E o que ele fazia antes de fazer os milagres? Ele dizia:
graças a Deus. Né? Alguém vinha pedir um negócio para ele e ele falava assim, graças a Deus. Ele dava graças a Deus antes do pedido se materializar, percebe? Ele agradecia antes do pedido se realizar. Então, quando você for fazer a sua técnica ou a sua oração, diga obrigado, ou obrigada, ou graças a Deus, como você preferir, antes do pedido chegar, porque aí, com certeza, ele vai chegar mais rápido. E aí você precisa manter essa confiança depois ao longo do seu dia. Essa semana mesmo, gente, eu recebi um comentário de uma pessoa que disse que Deus não escuta os pedidos dela, né? Eu não sei se você já se sentiu assim alguma vez, se você já sentiu alguma vez que os seus desejos não são realizados, que você não tem força de atração, que nada dá certo para você. Se você sente isso, presta atenção no seguinte. É claro que Deus está escutando os seus pedidos, ou o universo. Por quê? Porque Deus é tudo que é. Deus está em todas as coisas. Ele não é um cara que está lá longe, né, inacessível, que tem um monte de pedido para escutar e que ele não vai escutar o seu, né? Porque tem muitos. Não é isso. Às vezes a gente tem essa sensação, né? Talvez pelas ideias que foram passadas para nós através de algumas religiões. A gente tem essa ideia, né? Que Deus é um negócio distante, tá lá no céu. Não, Deus é onipotente e onisciente. Deus é tudo que é, princípio e fim de todas as coisas. Isso significa o quê? Isso significa que nós somos um pedaço de Deus. Nós somos parte dele. Deus está aqui e agora. Está aqui assistindo esse vídeo conosco. Ele está aqui, ele está dentro de nós. Então não tem como ele não escutar o pedido. É óbvio que ele está escutando. E se ele é tão infinitamente bom e misericordioso, por que ele não ia escutar o seu pedido? É claro que ele está escutando. Acontece que provavelmente a pessoa que está pensando isso, ela está vibrando o quê? Na escassez, no medo, na falta, no abandono. O próprio fato dela falar isso demonstra o quê? Que ela pensa isso, que ela sente isso. Então, se ela sente que Deus não escuta os pedidos dela, se você sente que você não consegue materializar os seus desejos, assim será. Porque você não atrai aquilo que você quer. Você atrai aquilo que você é. Se você é medo, se você é desconfiança, dúvida, preocupação, é mais disso que você vai ter. E aí não vai ter como você acessar os seus desejos, porque você vai estar totalmente em outra frequência, certo? Então, você precisa fazer o quê? Você precisa mandar o seu pedido, confiar que Deus está escutando sim e que não é no seu tempo que as coisas vão acontecer, é no tempo que dá para ser, é no tempo que é para ser. A gente precisa ter paciência também. E depois você precisa do ingrediente especial que eu sempre falo aqui, que é o quê? Que é a fé inabalável. Você precisa ter a fé inabalável de que aquilo vai acontecer sim, de que o que for melhor para você vai acontecer. Se a sua fé for abalável, aí vai ser mais difícil, aí vai demorar mais para o seu desejo chegar. Então Deus ou o universo, ele só pode nos ajudar dessa forma. É uma lei universal e a gente precisa conhecer esses princípios para a gente conseguir materializar aí os nossos desejos em abundância. E outra coisa importantíssima é manter a frequência elevada ao longo do seu dia. Não adianta você fazer um pedido e confiar e ficar reclamando o dia inteiro, ficar falando mal das pessoas o dia inteiro, ficar observando que você ainda não tem emprego, ficar observando que a sua vida financeira não tá boa, ficar observando que você não tem ninguém, que você não dá certo nos seus relacionamentos. Não adianta você fazer técnica nenhuma, não adianta você fazer oração nenhuma se você não elevar a sua frequência. Você precisa se empenhar. Você precisa fazer um trabalho aí de reforma íntima mesmo, de você vigiar os seus pensamentos. É claro que vem pensamento negativo, isso é inevitável, né? Vem julgamento na cabeça, é inevitável, só que como você vai lidar com aquilo é que é a questão. Você vai dar força para aquele pensamento ou você vai falar, isso daí é bobeira, e vai corrigir, e vai se sentir bem, vai se sentir grato, e vai se sentir alegre, vai se sentir abundante? Esse é o segredo. Essa é a forma correta de pedir, na verdade, porque, na verdade, quando você eleva de fato a sua frequência, quando você consegue se manter nesses sentimentos a maior parte do seu dia, aí você não precisa nem mais pedir, porque as bênçãos, elas começam a chegar espontaneamente. Sabe por quê? Porque Deus, ele já sabe o que você quer. Ele sabe.
Então, quando você entra na frequência dos seus desejos, dos seus sonhos mais íntimos e mais profundos, eles acontecem espontaneamente e sem esforço. Mas, gente, isso aqui não é do dia para noite que vai acontecer. Tem gente que acontece do dia para noite? Tem, é possível, mas é exceção, tá? A regra costuma ser que é um trabalho aí de muito autoconhecimento, de muito estudo, de muito empenho todos os dias, tá? Então, não acho que você vai atingir esse patamar do dia para noite. Você pode até conseguir, mas não se frustre se você não conseguir, entendeu? Então, tenha essa disciplina aí, essa autodisciplina dentro da sua jornada do autoconhecimento, da espiritualidade, que eu tenho certeza que uma hora você vai conseguir atingir aí esse patamar, ou, né, não sei se você que está aqui assistindo já atingiu, pode ser que você já tenha atingido, que ótimo se você já conseguiu, mas se você não conseguiu ainda, eu tenho certeza que um dia você vai conseguir atingir esse patamar aí, em que os seus sonhos fluem espontaneamente e sem esforço. Bom, espero que tenha dado para entender, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui seu comentário se você quiser. E também, se você não está inscrito ou inscrita no meu canal ainda, se inscreve e ativa o sininho para você receber mais conteúdos como esse. E se você acha também que esse vídeo pode ajudar alguém, então envia esse vídeo para essa pessoa. Um abraço e até o próximo vídeo.